Livro de Jó, capítulo 14. Nós vamos aproveitar a tragédia que aconteceu essa semana para a gente meditar um pouco sobre a morte, agora antes do almoço. Será que essa tragédia aconteceu por falha humana ou falha divina? Há coisas que acontecem na nossa vida e que a gente fica perguntando, por que isso aconteceu? E Deus, na sua vontade permissiva, permite que certas coisas aconteçam conosco para nos ajudar a refletir sobre a brevidade da vida. E o capítulo 14 de Jó, abra aí na sua Bíblia, Jó medita sobre a brevidade da vida. E aqui tem muita gente que é jovem, muita gente adolescente. E esse é o tipo do assunto que não está na pauta de vocês, como não estava na pauta dos jogadores lá da Chapecoense. E não está na pauta de muita gente. Aliás, a gente não quer tratar desse assunto. Um assunto bem mórbido, mas nós temos que enfrentar. Jó capítulo 14. O homem, nascido de mulher, vive breve tempo, cheio de inquietação. Nasce como uma flor e murcha, foge como a sombra e não permanece. E sobre tal homem abres os olhos e os fazes entrar em juízo contigo? Quem da imundícia poderá tirar coisa pura? Ninguém. Visto que os seus dias estão contados, contigo está o número dos seus meses. Tu ao homem pusestes limites, além dos quais não passará. Desvia deles os olhares para que tenham repouso, até que como o jornaleiro tenha prazer no seu dia. Porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará. E não cessarão seus rebentos. Se envelhecer na terra, a sua raiz e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta nova. O homem, porém, morre e fica prostrado. Expira o homem, e onde está? Como as águas do lago se evaporam e o rio se esgota e seca, assim o homem se deita e não se levanta. Enquanto existirem os céus, não acordará, nem será despertado do seu trono. Que me encobrisses na sepultura e me ocultasses até que a tua ira se fosse, e me pusesses um prazo e depois te lembrasses de mim. Versículo 14, vamos ler juntos? Morrendo o homem, porventura tornará a viver? Todos os dias da minha luta esperaria até que eu fosse substituído. Irmãos, eu quero fazer com vocês uma meditação sobre a brevidade da vida. E há aqui 3 lições fundamentais nesse texto. A primeira delas é que todos nós, homens e mulheres, nascidos de mulher, somos pecadores. Veja no versículo 1, diz assim, homem nascido de mulher. A Bíblia diz que, pelo fato de nós herdarmos a natureza humana, ou sermos espécie da raça humana, nascidos de mulher, nós somos pecadores por natureza. E na condição de pecadores, nós vamos morrer. Na condição de pecadores, nós não podemos produzir a nossa melhora, a nossa salvação, a nossa redenção. Jó faz a pergunta no versículo 4. Quem da imundícia poderá tirar coisa pura? E ele responde, ninguém. Nem mesmo Deus pode fazer essa transformação se não for pelo fato de Cristo ter morrido por nós. Somente Ele tem esse poder de nos transformar.
Mas não é um problema que é resolvido de dentro de nós para nós mesmos, mas algo que vem de Deus, sobrenatural. Só Ele pode resolver o problema do pecado na nossa vida. E o pecado faz com que todos nós tenhamos que enfrentar a morte. Eu queria que você abrisse, por favor, aí, o Salmo de número 49. Salmo de número 49. O Salmo 49 é um canto sobre a vaidade do homem. Não quero ler todo, apenas versículo 8, versículo 7. Ao irmão verdadeiramente ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate. Pois a redenção da alma deles é caríssima, e cessaria a tentativa para sempre. Para que continue a viver perpetuamente e não veja a cova. Porquanto vê-se morrerem os sábios e perecerem tanto estudo como o inepto, os quais deixam a outros as suas riquezas. O seu pensamento íntimo é que as suas casas serão perpétuas e as suas moradas para todas as gerações. Chegam a dar seu próprio nome às suas terras. Todavia o homem não permanece em sua ostentação, é antes como os animais que perecem. Tal proceder é a estutícia deles. Assim mesmo os seus seguidores aplaudem o que eles dizem. Como ovelhas são postos na sepultura, a morte é o seu pastor. Eles descem diretamente para a cova, onde a sua formosura se consome. A sepultura é o lugar em que habitam. Preste atenção, que pelo fato de todos nós sermos pecadores, ainda que pensemos que somos eternos, ainda que pensemos que a morte não nos atingirá, isso é uma grande vaidade. Porque é fato que nós iremos morrer. É fato que a vaidade humana e as riquezas humanas não podem comprar a nossa salvação, não podem resolver o nosso problema da nossa redenção. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se vier perder a sua alma. Então, voltando para o texto lá de Jó, o homem nascido de mulher, o homem pecador, eu e você, independentemente de onde nós nascemos, independente do nosso DNA, somos pecadores, nascidos de mulher, nascidos de Adão, e o nosso destino é a morte. Segundo lugar, diz assim, o homem nascido de mulher vive o quê? Breve tempo. Está aí no 14, versículo 1. Vive breve tempo. E o Jó vai usar 4 figuras para falar sobre a brevidade da vida. Porque a Bíblia diz que na época de Adão, depois do pecado, as primeiras gerações viveram até 800, 900 anos. No período do dilúvio, as pessoas viviam 120 anos. No período do salmista, 70, 80, e o que passar disso é canseira e enfado. Hoje, com a evolução da ciência, dos tratamentos, nós podemos prolongar a vida um pouco mais. Se a gente pensar em qualidade de vida, etc, etc, etc. Mas a nossa vida é breve, ela está resumida a poucos anos. Principalmente se compararmos a quantidade de dias com a eternidade. Mas veja no texto, ele vai usar no versículo 2, nasce como a flor e murcha. Então a primeira metáfora que ele fala para a brevidade da vida é uma planta que nasce pela manhã e seca ao entardecer. E todos nós estamos passando essa experiência. Eu estou com 51, vou fazer 52 agora. Ainda que eu pense que eu tenho 18, 19, que o espírito está jovem, esse negócio todo que a gente fala, que nós vamos entrar na melhor idade, tudo conversa fiada. Nós caminhamos decisivamente para a morte. Nós nascemos para morrer. E a vida que começa bela, ela vai se murchando. E a Bíblia é clara nisso. A Bíblia é extremamente realística nesse aspecto. Segundo lugar,
ele vai dizer aqui no texto que a nossa vida é breve, como uma flor que murcha e foge como a sombra que não permanece. Está aí no versículo 2, vamos ler juntos aí? O que diz aí? Nasce como a flor e murcha, foge como a sombra e não permanece. É tão interessante isso. Porque a nossa vida é como uma sombra. E a ideia aqui é de uma noite que vai sendo consumida pelo nascer do sol. Eu não sei se você já teve essa experiência de ver o sol nascer. É um fenômeno encantador. Porque a partir do momento que o sol vai se levantando, se erguendo, no processo de translação e rotação, você observa que à noite a sombra vai sendo absorvida pelo calor do sol. E é de uma rapidez, é uma coisa impressionante. Irmãos, e a Bíblia fala que nós somos como sombras. A nossa vida, a nossa existência é efêmera, é passageira. Quer ver isso? Quando chegar hoje à tarde em casa, quem é do tempo de álbum de casamento? Hoje é filmagem, mas quem? Álbum de casamento. Eu já fiz 30 anos de álbum de casamento. Pega as fotografias que você tem, mais antigas, de 20, 30 anos atrás, e veja como você era bonito e não sabia, né? Veja como o amor engorda, veja o que a vida fez com você. Você vai descobrir. Você vai olhar para os seus filhos pequenos, vai se lembrar disso. É rápido, é fugaz, é passageiro. Terceira metáfora que ele usa para mostrar que o viver, ou que nós vivemos por breve tempo. Ele fala da flor que murcha, ele fala da sombra que não permanece. Mas ele vai usar também a figura do jornaleiro que trabalha. No versículo 6, ele diz assim: desvia dele os olhares para que tenha repouso, até que como jornaleiro tenha prazer no seu dia. E Jó vai meditando isso aqui, ele está dizendo o seguinte: a nossa vida é como um dia de trabalho. E Santo Agostinho dizia que a nossa vida pode ser resumida num dia. O alvorecer seria a nossa infância e adolescência, a nossa maturidade seria a vida de jovem e adulto, e o nosso entardecer seria a nossa velhice. E a vida passa como um dia de trabalho. Por isso que Jesus Cristo diz: trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem em que nós não podemos mais trabalhar. Mas em quarto lugar, ele vai usar a quarta metáfora para dizer que nós vivemos por breve tempo. Veja lá no versículo 11. Lê comigo, por favor. 14, 11. O que diz aí? Como as águas do lago se evaporam e o rio se esgota e seca, assim o homem se deita e não, enquanto existirem os céus, não acordará. Assim como. E aqui ele estabelece a comparação. E ele vai usar a figura aqui de um lago ou de um rio que recebe o calor do sol. E aquele calor, ainda que a gente não veja o processo de evaporação, mas o sol está o quê? Absorvendo, está secando. E a ideia é que a nossa vida é como se fosse um lago que está nesse processo de evaporação existencial. Passa rápido. E é tão interessante que quando você olha para um lago, quando ele está em processo de evaporação, você pode até sentir o calor, a temperatura, mas é um processo invisível. É um processo que está acontecendo e não é percebido. Então o seu Rafael, quando era jovem, ele colocava a calça, dava um pulo mortal e enfiava as duas pernas. Hoje ele tem que sentar na cama, botar uma perna
botar outra perna. A meia também. Passa rápido, irmãos. Passa rápido. E aqui vem uma quarta lição que esse texto vai dizer. A terceira lição. O homem, nascido de mulher, ele é pecador e mortal. O homem vive por breve tempo, porque ele é como uma flor que murcha, ele é como uma sombra que não permanece, ele é como uma jornada de dia de trabalho, ele é como um lago ou um rio que passa por um processo de evaporação. Mas há um detalhe nesse texto, versículo 5, diz aí, veja o que é que diz, eu quero dizer para você, visto que os seus dias estão o quê? Contados. Contigo está o número dos seus meses. Tu ao homem puseste limites, além dos quais não passarás. Será que eu posso morrer antecipadamente? Eu queria que você abrisse lá em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 17. Porque essa pergunta foi feita por Salomão. Será que os jogadores da Chapecoense, eles morreram precipitadamente? Será que isso estava fora da vontade de Deus? Será que eu posso antecipar o dia da minha morte? Eclesiastes, capítulo 7, versículo 17. Vamos ler juntos? Não sejas demasiadamente perverso, não sejas louco, porque morrerias fora do teu tempo. A ideia é que ele está colocando assim, dependendo do estilo de vida louco que a gente tem, a gente pode o quê? Antecipar. E aí, como é que a gente explica isso à luz do ensinamento da Bíblia? Porque o próprio Eclesiastes coloca, no capítulo 3, versículo 1, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. No versículo 2 ele diz, há tempo de nascer e há tempo de morrer. E esse tempo está determinado por Deus. O Salmo 139 diz que todos os dias da nossa vida foram escritos e determinados. E a melhor explicação que eu encontrei para isso, irmãos, é que nós podemos morrer prematuramente se nós olharmos para o tempo geral ou para o tempo natural de uma vida. Então aqueles jogadores que morreram da Chapecoense, muitos tinham 23, 24, 25 anos, isso na perspectiva geral da vida, natural da vida, não era para eles morrerem nesta idade. O certo seria morrer com 80, 90, 100 anos. Esse é o ciclo natural da vida. E a gente fica triste porque as pessoas, elas morrem ainda na flor da vida. Mas a Bíblia fala que o que prevalece é o decreto de Deus. Nós nascemos e morremos no dia que Deus quer. No dia que Deus quiser. Você diz, mas se a pessoa então se matar, isso já está dentro da vontade permissiva de Deus. É Ele que age providencialmente na nossa vida. Porque há circunstâncias e situações que a gente pode até abrir mão da própria existência, mas aí vem a providência de Deus. A graça de Deus, a misericórdia de Deus. Porque não chegou ainda o nosso dia. Mas em terceiro lugar, volta lá para Jó capítulo 14, versículo 1, o homem, nascido de mulher, pecador e mortal. O homem vive por breve tempo, mas há uma terceira lição fundamental, é que o homem vive cheio de inquietação. A vida, ela é atribulada.
Por isso que na psicologia tem a crise da infância, tem a crise da pré-adolescência, tem a crise da adolescência, tem a crise da juventude, tem a crise da meia-idade, tem a crise da terceira idade. Ou seja, nós somos seres em crise. E o fato de a gente viver em crise conosco mesmo, porque o problema nosso não é circunstancial, é existencial. Nós somos inquietos, nós somos pecadores, e porque nós somos pecadores, nós vivemos aflitamente, ansiosamente, angustiosamente. O fato de existir como pecadores já cria em nós essas inquietações. Não tem jeito. Não tem jeito. Jó estava meio para baixo e ele chega a dizer no versículo 7 que há esperança para a árvore, pois mesmo cortada ainda se renovará e não cessarão seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz e no chão morrer o seu tronco, quando chegar as chuvas, ao cheiro das águas, brotaria e daria ramos como a planta. O homem, porém, morre e fica o quê? Prostrado. O homem, ele vive debaixo da sentença de morte. Isso para o homem é extremamente sofredor. Por isso que os filósofos existencialistas, eles diziam que a existência da morte faz com que a vida não tenha o quê? Sentido. A vida não tem sentido. Mas eu queria chamar a sua atenção para o versículo 14. Versículo 14. E eu quero tirar 3 lições aqui desse versículo 14. E depois nós vamos fazer algumas aplicações práticas para a gente voltar para casa e almoçar em paz. Certo? E todo mundo, quem assistiu às cenas, quem viu tudo, está todo mundo triste. É uma comoção mundial. E ontem eu assisti alguns flashes do enterro. E eu nem quero ver mais. Desde segunda-feira que a gente está vivendo esse processo de sofrimento com tudo isso que está acontecendo. Mas eu queria chamar a sua atenção, porque Jó vai colocar no versículo 14, morrendo o homem, porventura, tornará a viver? E a pergunta que a gente faz aqui é o seguinte: será que Jó não cria na ressurreição do corpo? Será que Jó está entendendo aqui que a morte é o fim da existência? Será que aquelas pessoas que morreram na segunda-feira naquele voo, será que elas deixaram de existir? Elas sumiram, desapareceram? E a Bíblia diz não. A Bíblia diz, nós passamos dessa existência para a outra existência. E veja no capítulo 19, versículo 25 e 26. Grife esse versículo aí, porque Jó cria que o seu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. E ele vai dizer aí claramente, Jó, capítulo 19, 25 e 26, o que é que ele diz aí? Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne, verei a Deus. Ele não somente crê no Redentor, o Goel, que vai redimi-lo da morte, do pecado, das tristezas, das angústias, mas ele crê na ressurreição do corpo, porque ele diz, com um corpo, um novo corpo, eu verei o Senhor, o quê? Face a face. Então todas as pessoas que partem dessa existência para outra, continuam vivendo na presença de Deus, ou distante de Deus, mas a morte não põe fim à existência do ser humano. Mas veja, no capítulo 14, que Jó vai colocar na segunda parte do versículo, todos os dias da minha luta esperaria até que eu fosse o quê? Substituído. Primeiro, ele faz uma descrição da vida aqui. Ele mede a sua vida por dias, e não por anos, meses e semanas. É interessante isso aqui.
todos os dias da minha vida. E ele vai colocar no versículo 6, até que como o jornaleiro tenha prazer no seu dia. E ele vai mostrar aqui que ele olha para a sua existência como um dia, como dias passageiros. E eu não sei se você já parou para meditar biblicamente. Jesus Cristo diz, basta cada dia o seu mal. Significa que ou em vários dias, ou em um dia só, ou em um dia como sendo a nossa existência, nós já temos males suficientes. No mundo tereis o quê? Aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Importa-nos passar por muitas tribulações até nós entrarmos no reino dos céus. A nossa vida é uma vida atribulada, a nossa vida é uma vida agitada, a nossa vida é como um dia agitado. Eu não sei se você já experimentou aqui em São Paulo, tem dia que nós temos as 4 estações, é assim. Às vezes no carro você coloca lá um blusão, um guarda-chuva, uma camiseta com tênis, porque você, às vezes, num dia só, você passa pelas 4 estações. E a vida é assim. A vida é assim. A vida é um dia que passa e não tem mais volta. O dia de ontem que você viveu, você não vive mais. E a vida é assim. O tempo passa e nós voamos. E a vida passa e nós não podemos recuperar aquilo que nós já vivemos. Mas o que eu acho interessante aí, Jó, ele vai dizer assim, ele descreve a vida como dia, mas ele descreve a vida também como uma guerra. Ele diz assim, todos os dias da minha luta. Luta contra as trevas, luta contra o mal, luta contra você mesmo, luta contra a sociedade, luta com gente que quer passar a perna em você, luta com gente que está cobrando o que você já pagou, luta, a sua vida é luta, você não tem paz, luta. Viver é lutar. Viver é sofrer, viver é enfrentar dificuldades. A vida, ela é cheia de inquietações. Nós não temos paz, irmãos. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Ou não? Você tem que pagar a conta e guardar o recibo. Por 5 anos. Senão cobra de novo. Você não tem paz. Você já quebrou a net e tentou ligar para a net para vir consertar? Você não tem paz. Não tem paz. É luta, 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 todo dia. Inquietações, problemas, dificuldades, etc. Tem fase na vida da gente que quebra tudo, quebra o carro, queima o chuveiro, quebra o liquidificador, quebra a máquina de lavar. E você está quebrado também, não tem dinheiro para consertar. É luta, luta, luta. Mas o que eu acho interessante nesse texto é que ele diz assim, todos os dias da minha luta, esperaria até que eu fosse o quê? Substituído. Eu gosto dessa frase aqui. Maravilhoso esse texto. Todos os dias da minha vida eu esperaria, eu confiaria até eu ser substituído. Então, grava essa palavra substituído. Quando você quiser que alguém morra perto de você, diz, Senhor, substitui. Substitui. Como é que era aquela propaganda do OLX? Desocupa, desapega. Desapega. Aqui ele usa. Ele diz, eu vou enfrentar a minha luta, eu vou esperar até que eu seja substituído. E a palavra substituído do hebraico aqui, meus amados irmãos, uma palavra bonita. Significa mudança. Até que eu seja mudado. Até que eu seja transferido dessa esfera para outra esfera, até que eu sofra uma transformação, uma mudança. Louvado seja Deus por isso. Porque a morte para mim e para você não é o fim, mas é o que? Uma mudança. Eu saio desse mundo, desse vale de dores, desse vale de sofrimentos,
para ir para a casa do Pai, para voltar para o Pai. E você pode ter certeza que naquele avião, muitos ali que conheciam a Jesus, estão com Jesus. Apesar da dor, apesar do sofrimento, apesar da tristeza, mas a promessa de Deus é que um dia Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. E que a leveza do sofrimento que a gente enfrenta nessa vida é incomparavelmente menor do que o peso da glória que nós receberemos de Deus. Por isso nós não podemos desanimar diante das tragédias. Por isso nós não podemos desanimar diante do sofrimento. Por isso nós devemos desanimar diante das circunstâncias. Até que a minha mudança vem. E eu estava pensando nisso hoje de madrugada, pensando assim, que não sou eu que vou, é Deus que vem me buscar, né? A minha mudança. E aí eu fico perguntando, mas o que eu vou levar na mudança? Só eu. É você. Eu nu entrei nessa vida e nu eu vou sair. 4 características dessa mudança. Primeiro, ela é inevitável. Está lá em Hebreus 9, capítulo 27. Está ordenado aos homens morrerem uma só vez. Uma só vez. Então quem morreu, morreu, não volta mais. Quem está vivo vai morrer. Já está determinado o dia, a hora, as circunstâncias. E nós temos que entender que os nossos dias estão contados, determinados, mas escritos, esses nossos dias estão nas mãos do Senhor. Ele é que é o dono da nossa vida. Essa mudança é uma mudança visível. Ninguém morre secretamente. Ninguém morre secretamente. Todo mundo vai morrer e todo mundo vai morrer visivelmente. E alguém vai ter que dar um atestado de óbito para você. Se você morrer em casa, vamos ter que chamar a polícia para fazer a perícia lá e para liberar o corpo. Não tem jeito. Todos nós iremos morrer. De forma visível. Vamos morrer de forma súbita, inesperada. Irmãos, a alegria daquela turma que estava indo lá para Medellín. E até recebi um texto, passei para vocês. Eu falei, se aquele goleiro não tivesse segurado aquela bola no último minuto, tivesse tomado aquele gol, nada disso teria o quê? Acontecido. E é tão interessante isso. A morte vem quando nós menos o quê? Esperamos. Esperamos. Louco, essa noite pedirão a tua alma e o que tens preparado para quem? Para quem será? Mas há uma quarta característica dessa mudança, eu estou encerrando. Essa mudança, ela é inalterável. Inalterável. Todos morrerão. Justos e injustos. Aqueles que confiam em Deus e aqueles que não confiam em Deus. Aqueles que amam a Deus e aqueles que odeiam a Deus. Aqueles que estão preparados ou os despreparados. A mudança, ela é inevitável. Inevitável. E inalterável. Abra sua Bíblia, por favor. Lá em Lucas, capítulo 16. Lucas, capítulo 16. A parábola que Jesus conta para mostrar isso. No versículo 22, Jesus vai contar a parábola do rico e do mendigo. Diz assim, aconteceu, versículo 22, morreu o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi o quê? Sepultado. Então morreu o mendigo e morreu o quê? O rico. Morre no Einstein, morre na parada 15, morre em qualquer lugar. Morre nos hospitais mais sofisticados do mundo e morre na periferia, naquele posto de saúde, sem atendimento, sem nada. Morre, as pessoas morrem. Independentemente da classe social, independentemente do dinheiro que a pessoa tem para ter acesso à medicina, morre.
Morre. É interessante porque quando o mendigo morreu, ele foi o quê? Levado. Se ele foi levado, porque alguém veio o quê? Buscar. Então, vieram fazer a sua o quê? Mudança. Você fica com medo, não fica com medo daquele japonês da Federal. Fica com medo de chegar um anjo com um caminhão de mudança. Ele veio me buscar. Os anjos vieram me buscar. Essa é a beleza da morte do cristão. O cristão, ele é recebido. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Provavelmente esse mendigo não podia ser sepultado. Era um indigente. Não tinha cemitério ali nos protestantes, não tinha qual, não tinha nada, morreu. Mas o que é interessante do texto, veja lá, rapidamente. Versículo 23, no inferno, estando em tormento, levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro no seio. E aí você vai descobrir que logo após a morte segue-se o quê? O juízo. E todos nós partimos para a eternidade, no dia que nós somos chamados por Deus. E a decisão que nós tomamos aqui nesta vida acerca do Evangelho, acerca da oferta da salvação, vai determinar o nosso futuro eterno. Quem tem Jesus tem a vida, quem não tem Jesus não tem a vida. E diz o texto sagrado que no versículo 26, além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Veja bem, não pode e não existe mudança de estado após a morte. A decisão é tomada aqui, na terra. E Deus ensina aqui algo que é contrário ao que Allan Kardec disse. Porque o cara pede aqui, olha, Pai, eu te imploro que mandes a minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos para que lhes dê testemunho a fim de não virem também para este lugar de tormento. O homem pede reencarnação. Ele é espírita, que ele está querendo que alguém lá, que já morreu, venha aqui e traga uma mensagem. Mas veja, no versículo 29, respondeu Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. Mas ele insistiu, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu que é Deus. Não ouves a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Ainda que eu mande alguém lá, eles não irão se converter, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. A palavra de Deus é a semente que produz o novo nascimento. Algumas aplicações práticas que eu queria fazer para mim e para você nessa manhã, refletindo sobre isso. Primeira aplicação prática, eu tenho que estar preparado para morrer todo dia. Eu tenho que estar preparado. Aquele crente da Assembleia de Deus, que dormia de terno, e perguntava para ele, por que você está dormindo de terno e gravata? Ele disse, porque se Jesus me chamar, eu estou pronto. Não cheguemos a extremos, né? Mas essa ideia de estar preparado. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. E a palavra de Deus diz que nós devemos vigiar, estarmos preparados para na hora que Deus nos chamar, nós estejamos prontos. Paulo diz, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então quem vive para Cristo está preparado para morrer a qualquer momento. Segunda coisa, baixa a sua bola, meu irmão. Você se acha, não acha? Você se acha o mais bonito, o mais inteligente, o mais crente. Nós não somos nada. E eu queria que você abrisse lá em Tiago, capítulo 4. Tiago vai dar um conselho para mim e para você.
Tiago, capítulo 4. Versículo 13, ele diz assim: atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Lembra que a turma foi, alugou um avião, pagando 500 mil, saiu na segunda-feira, queria jogar na quarta-feira, para encerrar na próxima quarta-feira, ganhar o título. Eles fizeram tudo isso, tudo planejado, tudo planejado, tudo planejado. Só que isso não estava nos planos de Deus. Lê comigo o versículo 14. O que diz aí? Vós não sabeis o que se sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devíeis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é o quê? Maligna. Irmãos, quantas coisas nós estamos fazendo com os outros, conosco mesmo, por causa da nossa soberba, por causa da nossa jactância. Nós estamos agindo como se fôssemos eternos e como se nós tivéssemos o controle de todas as coisas. Você diz, eu sou dono da minha agenda, eu sou dono disso, sou dono daquilo. Você não é dono de nada, nós somos donos de nada. E Deus pode nos chamar a qualquer momento. A qualquer momento. Então vamos ser humildes. Vamos baixar a bola. Outra coisa que você precisa refletir rapidamente, tomar a sua decisão rápida, está lá no Salmo 89, versículo 48. Salmo 89, 48. E eu vou encerrar. Vamos ler juntos? 89, 48. O que é que diz? Que homem há que viva e não veja a morte, ou que livre a sua alma das garras do sepulcro. Você vai morrer, eu vou morrer, espero que você vá antes de mim, não faço nenhuma questão. Se eu soubesse a senha, eu passaria a senha para você. Agora é o seguinte, onde você vai passar a eternidade? Longe de Deus? Ou no inferno? Tem muita gente que diz equivocadamente que o inferno é aqui. Ah, o inferno é aqui, pastor. Não. Irmão, isso aqui é muito bom. A Bíblia fala que a terra está cheia da bondade de Deus. Isso aqui é um paraíso. Prejudicado pelo homem, prejudicado pelo pecado. O inferno é eterno. O inferno é eterno. Como o céu também é eterno. E a morte não põe fim à nossa existência. Nós continuaremos vivendo de forma consciente. E nós desfrutaremos da eternidade, não somente na alma, mas também no corpo. Nós gozaremos ou sofreremos na plenitude do nosso ser como espécie humana. O apóstolo Paulo diz o seguinte: vocês que têm essa esperança, consolai uns aos outros. Vamos nos consolar. Aqueles que estão indo à nossa frente, eles estão indo para a presença do Pai. Semana passada foi Fidel Castro e Russell Shedd. 2 homens, 2 destinos, 2 estilos de vida, e aí o Senhor sabe onde eles estão nesse momento. E você e eu, onde nós vamos passar a nossa eternidade?
Que Deus leve você a refletir isso. Essa é a questão mais importante da nossa vida. Onde eu vou passar a minha eternidade? Amém.